Olá pessoal, vou tratar de um tema bastante atual, que todos os anos esse tema vem à tona, que é o imposto de renda. Vou falar de forma bastante objetiva: imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica, mas sem aprofundamento, até porque não sou especialista em tributos, embora tenha conhecimento, e quem é da área tributária sabe que tem que ler, se dedicar diariamente, porque a legislação ela é muito mutante, ela muda bastante. Bom, mas o foco deste vídeo é falar sobre imposto de renda é justo no Brasil, o imposto de renda pago no Brasil por pessoas físicas e pessoas jurídicas é justo? É um tributo justo? É um tributo que, digamos, contribui para os contribuintes? Então, a gente contribui para o governo, para a Receita Federal, recolhe, é o órgão arrecadador, mas o foco da discussão aqui, no caso do comentário, seria: este imposto, chamado imposto de renda, é justo? Bom, vou responder logo de antemão que não é justo, não é adequado para a vida real da maioria dos brasileiros, independentemente da sua faixa de renda. Claro que tem a tabela, tem lá uma faixa de isenção e daí em diante começa a tributação. Essa tabela é desatualizadíssima e há uma expectativa de atualização ou de melhoria dessa tabela, que isso eu pessoalmente não acredito que seja para os próximos 2 anos. Bom, mas vamos entrar na questão mais específica. É um tributo, é um imposto justo? O imposto pago por pessoas físicas e pessoas jurídicas no Brasil é justo? Não é justo. Bom, em outros países, pelo que eu pesquiso, pelo que eu analiso eventualmente, as pessoas consideram que o imposto é justo. E o que seria o imposto justo? O imposto justo é aquele imposto que o contribuinte paga, contribui e tem benefícios como retorno. O governo, os governos, eles fazem a gestão desses tributos em forma de arrecadação tributária, de receita tributária, e transforma esse recurso, que é da população, que transfere para o governo gerir, transfere isso para trazer benefícios. Porque quando se tributa a pessoa física, de início vou falar de pessoa física, o tributo da pessoa física não tem, em tese pelo menos, grande retorno para aquele contribuinte. Dependendo da sua faixa de renda, ele praticamente não tem retorno. Na maioria das vezes, esse contribuinte é punido do ponto de vista financeiro, porque paga imposto de renda, não tem nenhum retorno e ainda paga escolas para filhos, alimentação com imposto, tributos diversos sobre vários alimentos, tem tudo que você imaginar, tem imposto embutido no preço de venda. As empresas repassam boa parte dos tributos para o consumidor final. E, enfim, você paga tudo com imposto. Você, contribuinte, paga tudo com imposto. E você não tem praticamente nada para os contribuintes que efetivamente podem contribuir. Os que podem contribuir. Uma grande maioria não contribui, mas é beneficiada, que é de certa forma justo, é beneficiada com o imposto, a contribuição daqueles que podem contribuir. O problema é que o volume de contribuição é alto e o retorno para os contribuintes é baixo. Então isso transforma o imposto de renda pago no Brasil em um imposto punitivo. Você é punido para pagar imposto. As alíquotas, que variam muito de faixa de renda, mas eu vou pegar pelos dados, por exemplo, do ano passado,
chegam a 27,5%. Em outros países, inclusive, é mais do que isso. A diferença é que lá tem retorno para a sociedade. A diferença é que lá os tributos são bem geridos, bem aplicados, no sentido de dar ao contribuinte a tranquilidade de dizer, olha, me paga o imposto e você não vai pagar tais coisas, você vai ter, exemplo, transporte mais barato, combustível mais... Bom, imposto existe desde o tempo do Império Romano, desde o tempo de César, desde o tempo de Jesus Cristo, né, que tinha o cobrador de impostos. Então, não se discute o fundamento do imposto. O que se discute é, em termos de Brasil, se ele é justo, se ele é aplicado de forma coerente, proporcional ou não. Aí, com certeza, existe uma distorção absurda, facilmente verificável. Por exemplo, a pessoa que ganha um salário, uma remuneração contratual, não, com pessoa física, R$ 1 milhão por mês, paga os mesmos 27,5% sobre a renda tributável, que não é esse 1 milhão. Vai deduzir alguma coisa, paga 27,5%. Esse mesmo imposto é pago, essa mesma alíquota, melhor, é cobrada para quem ganha, por exemplo, 10, 12, 15 mil. E quando você faz análise desta forma de tributação, que ainda tem o detalhe de que muita gente antecipa o imposto no sistema de cobrança antecipada, você paga o ano inteiro, às vezes além do necessário, e no final você tem a restituição do imposto de renda. Restituição é nada mais, nada menos do que a devolução do imposto pago a maior na base corrente mensal. Então, a Receita Federal tem lá uma conta corrente de cada pessoa física e de cada pessoa jurídica e cobra, independentemente se você vai dever no final do exercício, você vai ter imposto devido ou não. Ela vai te cobrando antecipadamente. Vai te cobrando depois nós vamos fazer um ajuste, uma declaração de ajuste, e isso, na maioria das vezes, resulta em restituição, devolução do imposto pago a maior. Fora aquelas pessoas que, além de pagar digamos assim, um imposto alto, ainda tem que complementar. Quando não tem mais dependente, por exemplo, que é o meu caso, você tem uma renda razoável, você tem que pagar imposto, depois paga imposto complementar, tudo mais que você ganha, que está já, se você já está na alíquota máxima, tudo mais, você é tributado, tudo mais, em 27,5%. E aí a questão que fica é, esse imposto poderia ser melhorado, poderia ser amenizado? O governo não quer perder receita. A Receita Federal é um órgão arrecadador, ele pode até facilitar e facilita a vida dos contribuintes, mas desde que ele pegue a parte dele. Então, em tese, você deixa quase pelo menos 1/5 da sua renda, que seria 20%, porque os 27,5%, depois das reduções, que vai para uma base de cálculo, né, uma base de tributação menor, não chega a aplicar os 27,5% sobre a renda bruta, mas você tem um imposto que é 1/5. Me lembrei até do tempo lá da Inconfidência Mineira, que era 1/5 do ouro que tinha que mandar para Portugal. O imposto no Brasil para determinadas faixas de renda é também 1/5. Mas só que você tem 1/5 de imposto, você tem previdência, você tem escola de filhos, você tem plano de saúde, tudo mais para tirar da sua renda líquida mensal, e você tem que bancar tudo mais que você pensar em ter ou usufruir em cima daquela renda que foi tributada de maneira desproporcional, principalmente considerando que não houve atualização coerente da tabela desse imposto de renda. Eu nem lembro mais quando foi a última atualização, não lembro sinceramente, mas sei que é alto. O imposto pago mensalmente
por boa parte dos brasileiros, principalmente da classe média, você tem a classe média baixa, classe média média, classe média alta, que é quem banca essa base de imposto, essa base de receita tributária no país. Esses são os assalariados, de um modo geral, né? São pessoas que não têm, inclusive, como evitar, no sentido não de sonegar, mas dizer assim, olha, para evitar não ser tributado, eu não tenho mais, eu prefiro não ter a renda. Ninguém quer. É melhor você ser tributado, mesmo com a alíquota alta, do que você desprezar a renda, desprezar a receita, que você tem os ganhos oferidos. Então, assim, não sou contra imposto, acho que é importante cobrar. O que eu falo é da justiça tributária. A forma de tributação é coerente? É justa? Não é justa. Pegando a comparação, ainda falo assim, se comparando a forma de tributação com outros países, isso vai se agravando. Vários países cobram 35% até 40% de imposto, mas você não paga mais nada, não tem mais nada para gastar. Aqui você paga o imposto de renda, que não seria renda, e você paga imposto sobre todos os bens de consumo, todos os serviços utilizados, tudo que você precisar. Então, ao final das contas, você paga imposto para viver, né? Claro, quem tem uma renda razoável, sobra um pouco para o seu lazer, mas a classe média não tem saída, não tem muita saída, né? Tem que fazer, por exemplo, se tem que comprar um imóvel financiado para pagar juros sobre o financiamento, se tem que fazer qualquer outra coisa, comprar um veículo novo, melhor, tem que pagar juros sobre o valor do financiamento. Então, você tem várias formas de sangria financeira e que não é para evitar. Eu sempre disse, eu prefiro pagar do que não ter a renda. Isso é fato. O problema não é pagar o imposto, é não ver a justiça ou a forma justa de aplicar esses impostos ou de cobrar esses impostos. Então, por exemplo, a pessoa que hoje tem um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, uma PJ, pessoa jurídica, já entrando na pessoa jurídica, com um faturamento relativamente alto, às vezes paga menos imposto do que um assalariado. Às vezes paga menos imposto porque tem uma série de incentivos, de facilidades para que essas pessoas, esses empreendedores que se aventuram a fazer um empreendimento para gerar empregos, para dar empregos, possam continuar gerando empregos e dando empregos. Isso é necessário, sim. Mas aí tem várias questões tributárias, é uma área delicadíssima. Há um tempo, há uns 20 anos ou mais, eu até cheguei a ensaiar, acompanhar e escrever sobre tributos, depois desisti, porque no meu primeiro livro sobre tributos, eu estava com o livro quase pronto no final do ano, aí o governo antecipou uma mudança de procedimentos para o ano seguinte, então o livro já sairia prejudicado. Eu tive que suspender a publicação, esperar sair as regulamentações, as novas formas de tributação para publicar o livro. E depois eu falei com a editora, não quero mais tratar de imposto, falar de imposto, principalmente imposto de renda de pessoa jurídica, porque é mais complexo ainda. Então, voltando agora para a pessoa jurídica, já que comecei, a Receita Federal, ela faz o seguinte: me pague o imposto, escolha a forma, que chamam de forma de tributação. Me pague, escolha a forma. Bom, e pequenas empresas geralmente pagam por estimativa, outros pagam pelo lucro presumido, que é a maluquice presumir que vai ter lucro, presumir acho que vou ter lucro, estimativa eu estimo que vou ter tanto, não seria razoável. E o melhor de todos, a melhor forma, que é o lucro real, que é a partir de um faturamento mais significativo,
Não cito valores porque amanhã pode mudar. Aí você assiste esse filme, você assiste esse vídeo daqui a 6 meses, ó, falou que era tanto e agora é X e é Y. Então, até as alíquotas estão todas sujeitas a mudanças, inclusive a partir de 2026, para vocês ter ideia da questão da justiça do imposto, não de forma de cálculo, de tributação, de alíquota, isso aí não é relevante. Bom, mas voltando para a pessoa jurídica, o governo de Soria me paga o imposto e escolhe a maneira. Porque o governo prefere se proteger no sentido da arrecadação, cobrar um imposto mais alto antecipadamente, como faz com as pessoas físicas, e depois, se for o caso, vai para a declaração do final do ano para fazer as contas, vamos fazer as contas, o ajuste. Tem imposto a recuperar? Não tem. Tem imposto a compensar? Não tem. Que é em conta corrente. Mas primeiro toma o recurso financeiro, toma o dinheiro do contribuinte, no caso das empresas, e você fica lá com esse crédito. Então você vai fazendo lá a sua continha de crédito, todo mês paga X, paga Y, e no final do ano, na declaração, no imposto final da apuração do lucro real, que é mais uma maluquice, você tem no Brasil, creio que em outros países deva ser assim também, mas talvez de uma forma mais justa. Você tem lucro contábil e lucro real. O lucro contábil, que é baseado na legislação societária, é um lucro absolutamente fora de qualquer parâmetro. E o lucro real é a critério da Receita Federal. Quem estabelece seu verdadeiro lucro da empresa, da PJ, da pessoa jurídica, é a Receita Federal. Quando se fala de lucro real para empresas optantes, obrigatoriamente, na maioria das vezes aquelas de grande volume de receita, são obrigadas a pagar imposto sobre o lucro real e elas não têm a opção de escolher a forma de tributação, porque nenhuma das duas é interessante. A opção de pagar mensalmente, apuração mensal, você antecipa um valor muito alto, provavelmente vai ficar, dependendo da empresa, com crédito lá junto à Receita, e se você tiver prejuízo no final do ano, você já pagou antecipado sobre um lucro que você não teve no final do exercício, na hora que apurou o lucro real. Fora outras questões que envolvem substituição tributária, retenção dos tributos, enfim. O governo cerca o contribuinte de todas as maneiras, cria leis que não para sonegar, que ninguém pensa em sonegar, nenhuma empresa séria deve ou precisa sonegar. Não deve e não precisa, porque tudo quem paga é o consumidor. Imposto ICMS, sobre circulação do mercado, é o consumidor que paga, está no preço. O governo bota no preço, só faz a intermediação. Ou melhor, a empresa coloca no preço o imposto de circulação de mercadorias e repassa a parte do governo. Quem paga é o consumidor. ISS, por exemplo, quem paga é o tomador de serviços. E assim por diante, todas as IPI, quem paga é o comprador do produto. O que as empresas pagam efetivamente é sobre o lucro real. Aí paga também digamos assim, um valor, um percentual significativo. Porque muitas e muitas empresas podem ter, por exemplo, um retorno sobre o capital investido ou sobre seu faturamento de 8% ou 10% e pode pagar mais de imposto em termos de alíquota. Então, aí muita gente prefere não empreender. Só olha, eu vou aplicar, vou fazer uma boa aplicação e não vou criar emprego, não vou criar empresa, ter dor de cabeça, correr risco, né, se aventurar. Não sei se vou ter lucro ou prejuízo, não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. Saem do âmbito produtivo e vai para o âmbito financeiro, especulativo do ponto de vista financeiro. Aplica o dinheiro e vai dormir, passear, viver a vida. Imagina uma pessoa que tem vocação para ser empreendedor e tem, por exemplo, 20 milhões
disponíveis. Essa pessoa, se ela for pensar de forma lógica, racional, não vai empreender. 20 milhões vai lhe dar uma tranquilidade muito boa em termos de rentabilidade numa aplicação segura. Tem que procurar uma boa aplicação em um banco seguro, de maneira segura, não fazer riscos de mercados, de ações, a fazer aventuras. Procurar um especialista, um consultor, e vai viver com uma renda extraordinariamente satisfatória, sem preocupação. Isso é uma questão. A outra é a questão vocacional do empreendedor, que já nasce com vontade de empreender, até mesmo para ajudar pessoas, que é o mais bonito, o mais belo. Vou botar uma empresa, porque eu vou dar muitos empregos, eu vou gerar riqueza aqui na cidade, no município, no estado. Esse é o bom empreendedor. E ele não está preocupado em sonegar. Ele está fazendo o que ele ama, o que ele gosta. Mas o investidor, por exemplo, não pensa assim. E existe, claro, um investidor que diz, olha, eu boto dinheiro em sua empresa, você cresce e me dá participação nos lucros. Eu tenho lá X de capital, X de participação. Enfim, a questão de imposto justo ou não justo, que é uma questão até conflitante em termos de estados, pelo menos até hoje, eu estou falando, hoje é dia 5 de março de 2025, existem conflitos entre municípios, entre entes federativos, de uma chamada antigamente guerra fiscal. Eu cobro menos imposto, eu cobro mais imposto, meu ICMS é maior, o ICMS de outro estado é menor, e aí isso realmente é um grande emaranhado tributário que, do meu ponto de vista, precisaria ser resolvido lá atrás, há muito tempo. Mas tem muita gente fazendo conta, a Receita e o governo não quer, ou eles não querem, perder a arrecadação. Esse é um fato. E é evidente que não quer mesmo, porque é a arrecadação que dá condição de fazer as coisas, tocar obras, tocar ideias, tocar no sentido de fazer acontecer aquilo. Mas o contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, é o pagador de quase tudo. Bom, isso é só um breve comentário. Repito, não sou especialista em tributos, mas conheço, leio aquilo que é necessário, pago imposto em tudo, não me incomodo em pagar, não me incomodaria se tivesse que pagar muitos e muitos tributos, desde que eu tivesse o mínimo de retorno, um bom hospital gratuitamente, uma boa escola gratuitamente, que felizmente eu já não preciso mais, filhas criadas, não tenho mais dependentes, mas eu falo porque tem pessoas que estão sofrendo, pagando imposto e pagando tudo para cuidar de família, cuidar de sua vida, tocar a sua vida. E não veem resultado em termos de colaboração do governo, contribuição do governo. Já expliquei? E isso é muito complicado. Mês que vem, que é abril, se eu tiver alguma informação complementar em termos de legislação, de mudança de legislação tributária, posso trazer em um vídeo mais curto, informativo, mas sempre com o objetivo de esclarecer alguns comportamentos e algumas ideias relacionadas à tributação no Brasil. E diga-se de passagem, o Brasil é um dos países com altíssima taxa de tributação, de modo em geral. Forte abraço e até o próximo vídeo.